Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Leonardo Ventura e quero dar boas-vindas a vocês por estarem aqui para mais uma discussão clínica sobre a questão do trauma. Hoje vou apresentar um artigo importante escrito pelo Dr. Claude Janin, psicanalista francês. Nesse artigo, o autor explora as complexidades dos traumas precoces e suas manifestações na vida adulta. Este caso foi publicado em um artigo intitulado como Le Chaud et le Froid. Ele foi publicado na Revue Française de Psychanalyse pela Sociedade Psicanalítica de Paris em 1985. Neste artigo, Dr. Janin explora suas concepções sobre o trauma e suas repercussões na vida de duas pacientes, Rose e Marie. Vamos iniciar nossa reflexão contando um pouco da história de Rose. Com este estudo de caso, Dr. Janin destaca o fenômeno que ele chama de trauma frio. Ele relata que Rose é uma mulher de 35 anos, que exerce a profissão de anestesista. Aos olhos da sociedade, ela representa o ideal de sucesso pessoal e profissional. Descrita como bela, inteligente e independente, Rose possui uma carreira prestigiosa e uma vida aparentemente plena. Ela está casada há 10 anos, mas optou por não ter filhos, justificando isso como uma, abre aspas, escolha pessoal. Apesar da imagem de perfeição, Rose vive um ciclo compulsivo de relacionamentos amorosos. Ela própria descreve essa busca incessante por sedução como, abre aspas, um jogo de criança. No entanto, essa dinâmica se transformou em uma relação tóxica, marcada por um padrão de conquista, seguido de exaltação e triunfo, que logo se transforma em depressão e desgosto por si mesma. Após o término dos relacionamentos, Rose experimenta uma fase de anestesia dos sentimentos, como ela mesma diz, uma fase que dura até que o ciclo se reinicie. A história familiar de Rose revela muito sobre suas lutas internas. Seu pai, um homem brilhante, era emocionalmente distante e parecia preferir seu irmão. Rose sentia que sua feminilidade o contrariava. Sua mãe, por outro lado, era uma figura apagada e deprimida, mas sempre foi uma confidente para Rose. Essa dinâmica familiar foi o pano de fundo de suas questões emocionais e marcou a sua busca por validação repetidas e incessantes. Um ponto crucial na análise de Rose foi sua experiência durante o internato, quando cuidou de uma paciente quadriplégica. Esse evento a afetou profundamente, gerando, como ela mesma disse, um transtorno sexual e uma intensa vergonha. Essa experiência a levou a refletir sobre sua infância, onde a falta de cuidados maternos era constante devido à depressão de sua mãe. A paciente quadriplégica simbolizava, por identificação, a própria angústia interna de Rose e foi catalisadora de lembranças que fizeram vir à tona os traumas não resolvidos de sua infância. O caso de Rose ilustra a importância de compreender a relação entre traumas precoces e suas repercussões emocionais na vida adulta. Através da terapia, Rose embarcou em uma jornada de autodescoberta, aprendendo a transformar sua dor em força e a reconfigurar sua relação com o passado. Este caso nos lembra que, mesmo nas sombras, a luz da esperança pode brilhar intensamente. Para enriquecer nossa compreensão do caso, preparei um vídeo que encena a narrativa de Rose contando sua história. Este vídeo oferece uma perspectiva íntima e emocional da jornada de Rose, permitindo a nós uma experiência mais afetiva para vislumbrar esse caso clínico com mais intensidade, sentindo um pouco melhor a transformação de Rose de maneira mais profunda. Então, segue o vídeo do caso de Rose. Eu sou a Rose. Aos olhos do mundo, eu era perfeita. Anestesiava corpos com precisão, mas não sabia como lidar com minha própria dor. Tinha um casamento funcional, um rosto elegante, um cargo respeitado. Mas dentro de mim, algo se repetia como uma música silenciosa. Um ciclo de conquistas amorosas, seguidas por um vazio lancinante. Era como se, logo após o prazer, viesse a dor. Durante anos, minha vida foi um jogo de sedução. O olhar, o gesto, a conquista. A cada novo homem, eu sentia o triunfo narcísico. Por um breve momento. Logo depois, vinha o nojo, a desistência, o abandono. Era como se eu me anestesiasse do mundo. Paradoxal, eu sei, mas não conseguia parar. Mas um dia, quando vi o filme Sonata de Outono, de Bergman, algo desabou em mim.
Nele, as palavras daquela filha cortaram-me por dentro. Quando ela disse, minha mãe nunca me tocou, eu gelei e comecei a chorar incontrolavelmente. De repente, aquelas palavras deram nome para a minha dor. Esse era o roteiro que eu encenava repetidamente em toda a minha vida. Na análise, minha melhora demorou até quando consegui falar sobre minha mãe. Sempre a descrevi como silenciosa, mas presente. A verdade é que ela estava sempre ausente, deprimida, evitando contato físico. Ela me alimentava, sim, mas com uma ausência sensorial que hoje reconheço que isso me feriu. Nunca tocou meu corpo com afeto, nunca deu nome ao que eu sentia. Nunca me ajudou a habitar meu corpo e minhas emoções. Esse foi o primeiro tempo do meu trauma, o núcleo gélido e frio, a ausência e o vazio. Acho que essa carência sensorial me deixou vazia de sentido e sedenta de emoções. Cresci com um corpo que era ao mesmo tempo silenciado e sedento de hiperexcitação. A mulher dentro de mim não tinha em quem se espelhar. E o meu desejo não tinha destino certo. Dizia. Mas tudo se reencenou anos depois, durante o internato médico. Lá, cuidei de uma jovem quadriplégica. Ela era da minha idade e sua imobilidade me comoveu bastante. Comecei a me dedicar a ela mais do que a minha função exigia. Fazia sua higiene e cuidava de cada centímetro de sua pele. Foi então que vi o segundo tempo do trauma, o núcleo quente, a excitação. Um dia, durante esses cuidados, senti um arrobo sexual. Uma espécie de turbilhão de excitação misturado com vergonha intensa. Chorei. Me calei. Nunca contei a ninguém. Só para o meu analista. Entendi depois que o corpo da minha paciente era como se fosse o corpo daquela menina que fui, carente, frágil e sem contorno. Entendi que o meu extremo cuidado era um gesto de reencontro com a minha falta e com aquilo que eu nunca tinha vivido. Esse turbilhão afetivo se estrutura pelo trauma, o que chamam na psicanálise de après-coup ou após o fato. Foi o passado reverberando no meu presente e produzindo sentido bem depois. O toque que faltou em minha infância provocou uma necessidade de excitação incontrolável e incompreensível. E depois eu vivi o terceiro tempo do trauma, o trauma paradoxal, dor e prazer misturados. Era difícil saber onde terminava a dor e onde começava o prazer. A mesma cena que me excitava, me feria. A mesma busca por alguém acabava por me deixar vazia. A terapia me ensinou que a dor e o gozo não se excluem e podem estar juntos nas minhas ações. Eles se misturam quando o trauma não encontra palavras. Meu analista não me interpretou apressadamente. Ele me ajudou a reconstruir minha história com palavras, falas ricas, tolerantes, que me ajudaram a dar sentido ao que antes era desconhecido. Aos poucos, pude conhecer a história da minha dor. Me ajudou a dar nome ao que era confuso. Reescrevi o script das cenas que eu automaticamente atuava sem pensar. Hoje ainda sou a Rose. Ainda continuo anestesiando pessoas, mas não mais fico anestesiada com o vazio. Agora sei me escutar. Sei que o toque que faltou deixou marcas que não são feridas eternas. Transformei o trauma em um conto. E o paradoxo virou linguagem. O vazio se foi. Depois de tudo, eu entendi que o que não se sente pode um dia ser pensado. O que não foi dito pode ser sonhado. E eu posso, enfim, tocar e ser tocada no tempo certo do desejo. Essa é um pouquinho da minha história. É um pouco do que sofri e do que superei. No artigo do Dr. Claude Jannin, há um outro caso clínico para exemplificar sua teoria do trauma. É o caso de Marie. Marie é uma jovem paciente dele, cuja história lança uma luz em nossa compreensão sobre o trauma e suas consequências na vida adulta. O caso completo pode ser encontrado no artigo Le chaud et le froid, les logiques du traumatisme et leur gestion dans la cure psychanalytique, publicado na Revue Française de Psychanalyse, órgão oficial da Société Psychanalytique de Paris, edição de março de 1985, que, por sinal, recomendo sua leitura na íntegra.
O autor nos conta que Marie chegou à análise aos 20 anos, profundamente desesperada. Proveniente de uma família rica, ela parecia destinada a uma vida de sucesso. No entanto, após concluir o seu bacharelato, Marie entrou em um ciclo de fracassos contínuos, enquanto sua irmã, antes menos brilhante, florescia em tudo que fazia. Marie se apresentou a seu analista triste, apagada, negligenciada, embora insistisse que antes era brilhante e tinha grande poder de sedução. Rapidamente, Marie revelou um segredo perturbador de sua infância. Aos 6 anos, viveu uma relação amorosa intensa com o irmão de sua mãe. Ela própria descreveu ter sentido claramente o prazer, abre aspas, do império e da influência que exercia sobre seu tio e sobre os adultos em geral, já que a deixaram fazer, disse ela. Essa relação precoce, sentida inicialmente como um triunfo absoluto, tornou-se a fonte não reconhecida de sua depressão atual. E Marie não percebia que sua depressão estava ligada à impossibilidade de superar aquele triunfo inicial, como se dissesse internamente: eu não quero outro sucesso além daquele. Sua compulsão atual em colecionar homens é uma tentativa desesperada de reviver e confirmar aquela ilusão inicial de poder fálico, já que sua sexualidade adulta não conseguia se estruturar saudavelmente ao seu contexto de vida. Preparamos também um vídeo ilustrativo do caso para estimular nossa afetividade e atenção. Convido agora todos vocês a assistirem ao vídeo em que Marie conta, ficticiamente, com palavras e emoções, sua dramática jornada. Ouvir Marie nesse formato de mídia é uma boa didática para promover nossa compreensão de forma mais rica e ampliar nosso conhecimento afetivo sobre sua dor pessoal. Segue o vídeo. Meu nome é Marie. Tenho 20 anos, mas sinto como se já tivesse vivido várias vidas. Hoje, quero compartilhar minha história com vocês, na esperança de encontrar sentido para minha dor e talvez ajudar alguém que esteja perdido como um dia eu estive. Cresci em uma família rica, aparentemente perfeita. Mas por trás da fachada, escondia-se em mim um segredo sombrio que marcou minha infância. Aos 6 anos, vivi uma relação precoce, intensa e perturbadora com o irmão da minha mãe. Na época, eu não entendia a gravidade do que acontecia. Pelo contrário, eu sentia claramente o prazer do império e a influência que eu exercia sobre meu tio e sobre os adultos em geral, já que eles me deixaram fazer tudo aquilo. Esse poder que eu sentia era intoxicante, absoluto. Era como se eu tivesse descoberto um segredo que ninguém mais possuía. Me sentia poderosa e especial. Por anos, transferi esse sentimento de poder para outras áreas da minha vida, especialmente para os estudos. Eu era brilhante, sedutora, invencível, mas tudo mudou após a adolescência. Como um castelo de cartas, minha vida começou a desmoronar. Após o bacharelato, entrei em um ciclo interminável de fracassos. Minha irmã, antes menos brilhante do que eu, agora conseguia tudo. Eu, por outro lado, não conseguia mais nada. Hoje entendo que minha depressão profunda está ligada àquele triunfo inicial. É como se, dentro de mim, existisse uma voz dizendo constantemente: eu não quero outro sucesso além daquele. Preciso sentir aquilo de novo. E assim, comecei a colecionar homens, desesperadamente tentando reviver aquela sensação de poder e controle que perdi para sempre. Agora percebo que minha verdadeira luta é comigo mesma. Preciso aprender a deixar ir aquele triunfo infantil, aquela ilusão de poder absoluto. Preciso aprender a construir uma vida adulta verdadeira, baseada em sentimentos reais e bem adaptados à minha realidade. Se estou aqui hoje, abrindo minha alma diante de vocês, é porque acredito na possibilidade de cura. Acredito que é possível transformar dor em força, ilusão em verdade. Minha história é dolorosa, mas também é uma história de esperança. Estou aprendendo aos poucos que mereço mais do que repetir eternamente o passado. Mereço um futuro, mereço parar com essa repetição do meu passado e realizar algo novo. Obrigada por ouvirem minha história. Espero que ela possa inspirar alguém a buscar ajuda, a encontrar coragem e, acima de tudo, a acreditar que é possível fazer diferente. Bem-vindos de volta. Depois desses 2 exemplos clínicos, fica mais fácil pensarmos sobre a teoria do trauma na psicanálise. Os casos clínicos de Rose e Marie nos ajudam a compreender a complexidade e os paradoxos do trauma e suas manifestações na vida adulta. Os casos completos podem ser encontrados no artigo especificado nesse slide no canto esquerdo. Para o Dr. Janin, o trauma é visto como uma experiência que provoca uma ruptura na homeostase psíquica, seja por excesso ou falta de estimulação.
Essa ruptura pode ter origens externas ou internas, mas o que é crucial é o impacto que ela tem no aparelho psíquico. O trauma não é apenas o evento em si, mas como ele é vivido e processado pela mente. O trauma é um processo dinâmico que envolve a repetição compulsiva e a tentativa de integração. Os pacientes muitas vezes repetem padrões de comportamento na tentativa de dominar ou compreender a experiência traumática. A larga experiência analítica do autor o fez identificar 3 tempos distintos no processo traumático: o tempo do trauma inicial, o tempo do après-coup ou o tempo do pós-fato e o tempo do trauma paradoxal. O tempo do trauma inicial é o momento em que ocorre a experiência traumática original. No caso de Rose, isso se manifestou como uma carência de cuidados maternos, um não-evento que gerou uma excitação interna excessiva devido à falta de estímulo externo. No caso de Marie, foi o oposto: um excesso de excitação externa na forma de uma relação inadequada com seu tio, vivida como um triunfo fálico. Há também um segundo tempo, o tempo do après-coup, ou o tempo que ocorre após o fato do trauma. Neste estágio, a experiência inicial é reinterpretada e integrada pelo aparelho psíquico. Para Rose, a falta de excitação foi reinterpretada como um excesso, levando a ações compulsivas seguidas de depressão. Para Marie, o triunfo inicial foi revisitado como um déficit, um vazio que ela tenta preencher através de conquistas repetitivas. É possível observar também o terceiro tempo, o tempo da eclosão do trauma paradoxal. No trauma paradoxal, a experiência traumática é vivida simultaneamente como uma ferida narcísica e uma excitação libidinal. Este é o momento em que o trauma se manifesta de maneira paradoxal, levando a movimentos psíquicos complexos e contraditórios. Rose e Marie exemplificam isso através de suas compulsões e depressões, onde o desejo de reviver o trauma inicial se mistura com a dor de sua perda. Nos casos apresentados, podemos observar que Rose nos mostra como a falta de estimulação pode ser tão traumática quanto o excesso dela. Sua mãe, deprimida e fóbica, forneceu cuidados mínimos, especialmente em relação à higiene íntima. Isso foi vivido por Rose como uma sensação interna de abandono e excesso de excitação que ela tenta compensar através de conquistas amorosas compulsivas. A visão de uma paciente quadriplégica durante seu internato reativou essa ferida, permitindo que ela finalmente articulasse sua vergonha com sua dor. Por outro lado, Marie viveu um excesso de excitação externa desde cedo, com uma relação inadequada e precoce com seu tio. Este evento foi inicialmente percebido como um triunfo, mas posteriormente se transformou em uma fonte de depressão profunda. Sua busca incessante por homens é uma tentativa de reviver e validar aquele poder fálico infantil, mesmo que isso a mantenha presa em um ciclo de insatisfações. A teoria do trauma que Dr. Claude Janin propõe nos desafia a ver o trauma como um evento que vai além do fenômeno inicial e focaliza em como ele é vivido e reinterpretado ao longo do tempo até fixar-se em um paradoxo. Rose e Marie nos mostram que o trauma é um processo dinâmico, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneiras complexas. A cura, então, envolve ajudar o paciente a navegar por esses tempos, reinterpretando e ressignificando suas experiências, promovendo a despulsionalização dessas fantasias e ajudando-as a encontrar um novo equilíbrio psíquico. Enfim, espero que esta discussão tenha proporcionado uma visão mais profunda sobre a natureza do trauma e suas manifestações. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima vez. Obrigado.